Você certamente já deve ter ouvido falar sobre juros sobre capital próprio, que é uma forma que as empresas têm de remunerar os seus acionistas e é uma maneira legal, prevista na legislação, de trazer uma economia tributária para as empresas de lucro real. O ponto importante aqui é que as empresas precisam se atentar ao momento do recolhimento do imposto de renda retido na fonte, principalmente quando você faz juros sobre capital próprio de maneira extemporânea. E é sobre isso que eu quero trazer as particularidades para você durante esse vídeo. Então, fique nesse vídeo até o final. Fala pessoal, meu nome é Elcio Guiotto, atuo com consultoria tributária há mais de 22 anos e estou aqui para falar um pouco com vocês sobre o momento da retenção do imposto de renda na fonte nos cálculos de juros sobre capital próprio. Mas antes disso, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, ative o sininho para receber em primeira mão, todas as terças e sextas-feiras, os novos vídeos que vão ao ar aqui no canal. No vídeo de hoje, eu quero trazer para você um assunto muito polêmico e que muita gente tem passado despercebido e pode sim trazer grandes riscos tributários para os clientes ou até para as próprias empresas, que é o momento do recolhimento do imposto de renda retido na fonte sobre os juros sobre capital próprio. Se você não sabe o que é JCP, nós temos aqui vídeos no canal explicando para você de uma maneira bem prática e didática o que é o juros sobre capital próprio. De maneira bem prática, o juros sobre capital próprio é uma forma que as empresas têm de remunerar o capital disponível dos acionistas que estão ali dentro da empresa, ou seja, você tem ali uma sistemática de apuração que é calculado pelo patrimônio líquido da empresa, que você pode remunerar os acionistas com juros. E o grande efeito é que esses juros remunerados são despesas dedutíveis para fins do imposto de renda do lucro real, dentro de um limite estabelecido pela legislação. Então, você tem um ganho efetivo tributário para as empresas tributadas pelo lucro real. Então, você já deve ter visto aí notícias que o Bradesco distribuiu juros sobre capital próprio, ou a Petrobras, ou qualquer outra empresa listada em Bolsa de Valores distribuiu juros sobre capital próprio aos acionistas. Essa é uma maneira e é um planejamento tributário que as empresas de lucro real utilizam. Se você é um empresário e tem uma empresa de lucro real e ainda não distribui juros sobre capital próprio, você precisa buscar aí um profissional para te auxiliar nesse cálculo, porque pode acontecer de você ter economias tributárias e muito provavelmente você não esteja aí usufruindo desse benefício. O grande ponto é o momento da retenção do imposto de renda retido na fonte. Nós tivemos aí várias discussões sobre esse assunto e a legislação trata que no momento do pagamento ou crédito você deve fazer a retenção do imposto de renda retido na fonte. E aqui para uma dúvida de quando eu recebo na pessoa física esse juros sobre capital próprio, mesmo que eu não tenha efetivamente recebido esse valor, então pode acontecer de na prática a empresa remunerar o JCP, mas deixar no passivo com contas a pagar e não distribuir efetivamente esses juros para o acionista. Nesse caso, eu tenho ou não imposto retido na fonte? Eu entendo que sim, porque a legislação trata de pagamento ou crédito. Então, mesmo que eu não tenha distribuído efetivamente, mesmo que seja para a pessoa física, eu tenho que reter e recolher o imposto de renda retido na fonte. O grande ponto é que hoje nós temos essa possibilidade de fazer o cálculo de maneira extemporânea. E aí, aqui nascem duas situações distintas. A primeira é: nunca fiz JCP, então não fiz nos últimos 5 anos. Posso apurar tudo agora e remunerar? Posso. E aí você vai ter que fazer os cálculos efetivos de acordo com cada ano e fazer o lançamento agora dentro da escrita contábil, depois dar os reflexos fiscais, fazer o recolhimento do imposto de renda na fonte e eventualmente usufruir desse benefício. O ponto é, se eu voltar para retificar os últimos 5 anos porque eu paguei imposto de renda e contribuição social e não coloquei essa despesa de JCP nos anos anteriores, o que eu poderia fazer? Então o mercado tem feito esse movimento. Volto, retifico as obrigações acessórias, lanço em cada ano o juros sobre capital próprio e aí eu faço o ressarcimento, ou a restituição ou a compensação daquele imposto de renda e contribuição social que eu recolhi nos anos anteriores. E aqui que eu entendo que nasce um risco. Por quê? Porque se eu volto lá atrás para refazer e retificar as obrigações acessórias, o imposto de renda na fonte, entendo eu, deveria ser recolhido com multa e juros. Por quê? Porque eu estou voltando e dando o efeito tributário em anos anteriores. Porque, na minha opinião, não faz sentido eu voltar lá, ajustar as apurações, lançar os juros sobre capital próprio, restituir o imposto de renda que vai
vai vir restituído com Selic e não recolher o imposto de renda retido na fonte. Então, existem soluções de consulta já da Receita no sentido de que eu tenho que recolher no momento do pagamento ou crédito. Então, se eu estou fazendo isso nos últimos anos, mas estou lançando tudo agora, o momento do pagamento ou crédito é agora e aí retenho e recolho o imposto de renda retido na fonte. Se eu voltar para apurar por ano e dar o efeito de cada ano, eu entendo que existe um grande risco se eu não reter, se eu não recolher o fonte com os acréscimos legais de multa e juros. Então, muito cuidado, se você estiver fazendo um trabalho de JCP extemporâneo, faça a mensuração desses riscos, apure quanto seria os juros e a multa. Normalmente os juros eles acabam se equivalendo ali porque eu tenho um efeito de recuperação do imposto de renda e da contribuição social recolhido lá atrás a maior, só que eu tenho o efeito da multa de mora de 20%, que eu poderia até fugir fazendo uma denúncia espontânea, enfim. Olhe atentamente a essas situações, faça a mensuração dos eventuais riscos e benefícios fiscais para que você não coloque o seu cliente em risco, para que você não esteja com a sua empresa em risco. Mas lembre-se, juros sobre capital próprio é uma grande forma de você trazer economias tributárias para as empresas de lucro real, mas não é uma receitinha de bolo líquido e certo. Você vai precisar avaliar todos os efeitos, principalmente se a empresa que você está fazendo o cálculo for uma empresa em que as participações societárias não vêm de pessoas físicas. Ou seja, a pessoa física participa, é dona de uma pessoa jurídica lucro real. Esse aqui é o melhor dos ganhos, nós temos um ganho efetivo que pode chegar a 19%. Se você tem uma empresa em que as acionistas dessa empresa são empresas de lucro real, pessoas jurídicas, e tem as pessoas físicas em cima, esse ganho tributário diminui para 9,75%, então você tem que fazer esses cálculos até para fins de efeito caixa, porque passa a ter PIS e COFINS aqui na empresa que vai receber esse JCP, e também precisa dar vazão para uma nova JCP para cima, para as pessoas físicas, para que o planejamento seja vantajoso. Então tem algumas particularidades aí para serem analisadas, mas é uma boa oportunidade para você trazer economias tributárias para o seu cliente. Então era isso, pessoal. Queria trazer para vocês essa mensagem de utilizar o JCP como planejamento tributário, mas se atentar a esses efeitos tributários, principalmente em relação à retenção do imposto de renda na fonte. Reforço mais uma vez o pedido para você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, que curta esse vídeo, que deixe os seus comentários, se possível compartilhe esse vídeo com outros profissionais para que a gente consiga disseminar conhecimento e a gente consiga que outras pessoas também tenham acesso ao conhecimento. Então espero que tenha gostado do vídeo, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.